Existe um poder que atua através das ciências ocultas. Essa é a parte 2. É o poder dos sábios, feiticeiros, astrólogos e magos são limitados. E eu vou provar para você isso aqui. Na primeira parte, eu mostrei que Deus tem poder. Mostrei também que os feiticeiros, os magos, os encantadores do faraó, eles existiam e eles também conseguiam fazer quase tudo que Moisés e Arão faziam. Quase tudo. O poder do adversário é menor e é limitado. Graças a Deus por isso, né? Quando a gente vai lá no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 17, na terceira praga, a dos piolhos, eles não conseguiram, tá lá, dos versos 18 e 19. Outros exemplos quero passar para você aqui. Nos dias de José, pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. É isso mesmo. Ninguém, os sábios, os encantadores, os astrólogos, não foram capazes, de interpretar o sonho do faraó. Mas José, inspirado por Deus, ele conseguiu, Deus deu a ele a sabedoria, o discernimento, e foi através da interpretação do sonho, que Deus deu essa capacidade sobrenatural, esse poder oculto que existe e que nós o conhecemos como Espírito Santo. Foi através desse dom de Deus, dom espiritual, que José saiu do calabouço, ou da prisão, melhor dizendo, e se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Existe o poder das ciências ocultas. Eu estou trazendo isso para você. Nos dias do profeta Daniel, os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Daniel capítulo 2, versos 10 e 11 são as respostas, as justificativas dos astrólogos, dos sábios, dos encantadores, do rei Nabucodonosor, porque eles não conseguiram discernir e interpretar o sonho do rei. Mas aí a gente vê um outro texto bíblico. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. O mistério foi revelado a Daniel de noite. Então, os astrólogos não conseguiram, os encantadores não conseguiram, os feiticeiros também não conseguiram, mas esse mistério, esse poder oculto, aquilo que Deus tinha falado em sonhos, Deus revelou a Daniel. Numa visão, Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Mais uma vez, olha só, Deus revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel 2, 19 a 23. Então nós vemos mais um exemplo. Deus sempre se destaca revelando, dando interpretação a nós, meros mortais. E por isso que você precisa de Deus, por isso que você está assistindo essa palavra, que você deve buscar a Deus. E eu estou aqui abrindo os seus olhos
Porque a Bíblia fala, o meu povo sofre porque falta conhecimento. E por nós não termos conhecimento, muitas vezes nós não entendemos o porquê dessa opressão, essa tristeza, essa angústia, essa amargura na alma. E muitas vezes isso, está vindo de forças espirituais negativas, poderes ocultos. No Novo Testamento, Jesus com toda a autoridade. Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, Deus, ele dá autoridade ao homem. Deus, ele dá autoridade aos pastores, pastoras, líderes cristãos genuínos, membros da igreja de Cristo, da igreja fiel, pessoas comprometidas com a palavra dele. E Jesus falou que ele dá a quem quer. Como Deus deu autoridade a Moisés e Arão, Jesus também deu autoridade aos seus discípulos. E ele disse: eu lhes darei autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, o poder dos homens são limitados e o de Deus não. E nós precisamos do poder de Deus, da autoridade de Deus, para executarmos as obras dele com excelência, com maestria e com resultados concretos. E quero neste momento, estou exaltando a palavra de Deus e mostrando para você que existe, poder oculto. E esses poderes que atuam na humanidade, as atrocidades que nós vemos, um homem à imagem e semelhança de Deus, você acha que ele iria pegar e jogar um filho, uma filha da janela? Você acha que uma pessoa em sã consciência, ela iria tirar a vida de outra pessoa? Quando a gente fala contra o aborto, uma mãe, que assassina a própria criança, o filho, que ainda não nasceu, existem forças que potencializam esses desejos e fazem com que as pessoas cometam verdadeiras loucuras e depois elas vão viverem as consequências das suas ações. Então a palavra de Deus nos ensina que não devemos procrastinar. Quero fechar esse entendimento com você aqui. Numa certa ocasião eu entrevistei aqui um amigo, o nome dele era Tiago. E ele me falou sobre esse tema através da atitude do faraó diante do grave problema gerado pela segunda das pragas, Êxodo 8, dos versos 8 a 10. Foi dado ao faraó o direito dele escolher sobre a hora que ele, seus conselheiros, seu povo e os de sua casa ficassem livres das rãs. Era uma praga, você imagina bem, a sua casa cheia de rãs, fogão, geladeira, em cima da sua cama, da cama do seu filho, no sofá da sua casa, na prateleira, em cima da televisão, em cima do micro-ondas. Você quer pegar o seu aparelho de celular, tem uma rã em cima. Você vai tomar banho, o seu banheiro está cheio de rãs. Era isso que tinha acontecido, era uma praga. Mas aí, Faraó procrastinou. Moisés falou para ele assim: eu vou te dar a honra de escolher a hora que você quer que eu ore. Porque era através da oração, desse poder oculto que está sobre as palavras do homem de Deus, da mulher de Deus, é que as rãs iriam embora. E Faraó podia ter dito assim: ore agora. Não, ele falou amanhã. Amanhã procrastinou. Para, a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Por que você vai procrastinar? Faraó, ele era a autoridade, o rei, o governador, o primeiro-ministro do Egito. E dependia da palavra dele.
eu quero que ore agora. Moisés iria orar e as pragas iriam embora. Mas ele falou assim, amanhã. Então, muitas vezes, por causa, sabe, da procrastinação dos nossos governantes, dos nossos líderes, nós estamos sofrendo. Sabe? É triste isso. Mas a gente vê como as coisas se repetem, inclusive no nosso país. A procrastinação. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. A palavra em si vem do latim procrastinatus, pro, à frente, e crastinus, de amanhã. Qual foi a resposta do faraó? Amanhã. Amanhã você volta e ora. Amanhã você vem e tira a infiltração. Amanhã você vem e conserta a luz. Amanhã eu vou no médico. Amanhã eu faço isso, eu faço aquilo. E por que você não faz agora? Por que não limpar agora? Por que não retirar a praga das rãs, sabe? Não somente do palácio dele, mas tem gente que parece que gosta de viver com rãs. Rãs espirituais. Gosta de viver mal, morar mal, comer mal, dormir mal. Existem pessoas que elas se acostumam com aquilo que é ruim. Para que ficar procrastinando, deixando para amanhã, se você pode resolver esse problema agora? Mas Moisés falou para ele, eu vou te dar a honra, você escolhe a hora que eu vou orar. E de acordo com a palavra do profeta, ele esperou, ele obedeceu ao faraó, e quando ele voltou, e ele orou, a praga foi embora. Mas quanto sofrimento poderia ter sido evitado? Mas eu quero destacar uma coisa interessante aqui. O mal só sabe produzir coisas ruins. Até os magos conseguiram, sabe, fazer com que as rãs aparecessem. Mas na hora de limpar a sujeira, chamam os homens de Deus. Aí nós vemos a importância da Igreja de Cristo nas comunidades. As pessoas se envolvem nas drogas, na prostituição, sabe, seus relacionamentos falidos. Aí o poder de Deus através da igreja naquela comunidade traz libertação para aquele jovem, para aquela jovem, tira ela da prostituição, restaura o casamento, abençoa aquela família. É o poder de Deus através daquelas pessoas simples que trabalham ali, não somente nas comunidades simples, mas nos grandes centros, nas grandes cidades e em muitas nações através deste mundo. As pessoas estão levando esse poder oculto que a gente muitas vezes não vê, não pode provar que ouvimos aquela voz, mas o faraó experimentou isso. Moisés voltou no dia seguinte, orou e a praga cessou. Então, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Existe uma condição, você tem que querer. Moisés deu ao faraó a honra de escolher a hora. E eu estou dando a você a honra, o direito de escolher a hora de ser livre, de ser limpo de toda e de qualquer maldição e problema. Estou fazendo uso da palavra de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É de todo pecado, não importa o que você tenha feito. Por que procrastinar? Por que você vai deixar para amanhã? Por que adiar, deixar, se você pode, agora na sua casa, tomar uma decisão e escolher Cristo? Se podemos ser livres hoje, a escolha, ela é nossa. Cometemos muitas vezes a falha de procrastinar. Amanhã eu decido, amanhã eu resolvo. É agora, é hoje. Deus pode limpar tudo, porque passar mais uma noite com as rãs? Por que adiar a salvação? São perguntas que você precisa buscar a resposta. Por que você vai adiar a libertação? Por que empurrar o erro para o dia seguinte? Por que não consertar o seu casamento hoje? Por que não começar a estudar agora?
Nós escolhemos e Deus faz o milagre. No verso 13 de Êxodo capítulo 8, você vai ver lá. Sabe, o faraó, seus conselheiros e o povo de sua casa. Eles somente passaram mais uma noite com as rãs porque eles pediram que voltasse no outro dia. Não empurre para amanhã, sabe, a sua decisão, a sua escolha. Faraó era autoridade. Você é o sacerdote do seu lar. A sua esposa, os seus filhos estão aguardando a sua atitude. Seja no casamento, nos estudos, no trabalho, quanto a um pecado, uma coisa errada que você precisa abrir mão. Sabe, sobre a sua decisão por Deus, não deixe para amanhã. Não faça como Faraó, por causa da sua procrastinação. Deus pode mudar tudo. Mateus 7, verso 7 diz: pedi e recebereis. Eu fecho essa palavra aqui, sabe? Até analisando, às vezes por brigas de ego. Se a gente parar aqui para pensar, nós temos uma autoridade aqui no país que puxou a responsabilidade para si e tirou aí uma grande rede, né, de comunicação de forma arbitrária, monocraticamente. Do outro lado, o dono dessa grande rede, o homem mais rico do mundo. Mas quem está sendo prejudicado? O povo. Mais de 20 milhões de usuários, pessoas que até fazem dos seus ganhos através dessa rede de comunicação. Então, a gente percebe que o faraó tinha essa mesma atitude, ele teve a mesma atitude, procrastinar. Mas o faraó, no outro dia, ele recuou. E seja você uma autoridade ou não, você pode recuar agora, aceitar a Jesus e deixar Deus mudar a sua história. Se você quiser, hoje o seu milagre vai chegar, mas Deus deixou para escolhermos. Não vai nos obrigar. Nós temos o direito da escolha. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A escolha, ela continua sendo sua. O meu desejo através dessa palavra é que eu tenha podido contribuir um pouco, mas Paulo fala, sabe, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, sabe, que atuam nas regiões celestiais. Esses poderes ocultos, eles são reais, se eu creio ou não, eles existem, mas acima de toda a potestade está o poder de Deus através do nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.